Oi pessoal, aqui é o Rafa. Se você quer saber por que o Markowitz, esse cara que está aparecendo aqui do meu lado, que foi Prêmio Nobel em Economia, quase foi reprovado, fica aqui comigo nesse vídeo. Pessoal, antes de contar a história do Markowitz, eu quero falar com vocês uns dois objetivos que eu tenho mais com esse vídeo aqui com vocês. O primeiro é explicar para quem nunca conheceu o meio acadêmico, para quem não conhece um parente, um amigo que fez mestrado e doutorado, como funciona um pouco a academia. E o segundo é fazer uma reflexão um pouco sobre a própria ciência, como se dá a formação de um cientista. Eu estou terminando agora meu doutorado, passei por esse processo, e a ideia é fazer uma pequena reflexão em cima um pouco dessa história do Markowitz, guardando todas as proporções. Não tenho nenhuma pretensão aqui de me comparar com ele, longe disso. A ideia é discutir um pouco mais sobre o processo, certo? Primeiro ponto, para quem nunca conheceu a área acadêmica, como é que funciona a área acadêmica? Ela é um pouco diferente da graduação da faculdade que vocês estão acostumados a ver no dia a dia. Na graduação, geralmente você presta um vestibular, entra na faculdade, vai fazer as suas matérias, quando você for aprovado em todas, você vai receber o seu diploma. Algumas faculdades exigem um trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC. Você sendo aprovado no TCC, você vai ganhar o seu diploma de graduado. No mestrado e no doutorado, não é só esse processo que funciona. O trabalho final do mestrado, pelo menos no Brasil, se chama dissertação. E o trabalho do doutorado, pelo menos no Brasil, se chama tese. Então, esses dois trabalhos são o principal foco do programa de mestrado e doutorado. Então, o aluno que entra nesses programas, ou no de mestrado ou no de doutorado, ele tem como objetivo produzir uma tese ou uma dissertação. Por que isso? Porque é um exercício de ciência. É como ele vai ter o primeiro contato dele com fazer ciência. Ele vai dialogar com outros cientistas, vai ler o que outros cientistas publicaram, vai ler muitas coisas, muitos artigos, e começar a se inserir no meio científico. E por que eu estou contando essa história para vocês? Por que a história do Markowitz ilustra bem o que é a formação de um cientista, como ela se dá? O Markowitz, ele nasceu em, se não me engano, em 1927, em meio lá à Grande Depressão. Ele teve uma família classe média, entrou na faculdade de Chicago, que é uma referência em economia, e ele teve aula com um dos maiores nomes de economia no século XX, o Milton Friedman, que ao lado do Keynes, eu acredito que foram os economistas que mais influenciaram o pensamento econômico no século XX, sem sombra de dúvida. E o Markowitz, sendo aluno do Friedman, ele bebeu em muitas fontes do próprio Friedman, mas ele tinha ideias próprias. A ideia da ciência é não replicar o que o seu professor ou o seu orientador já publicou, já conhece. É ir além, é expandir aquela ideia, é dar novo significado ou resolver problemas antigos com novos métodos. E é engraçado que isso não é tão claro. Como ocorre isso? Quando esse processo está ocorrendo? E essa é a parte que eu acho mais interessante dessa história, é que essa história que eu vou contar para vocês ilustra como a ciência ocorre, às vezes ela é imperceptível aos nossos olhos. Por que eu estou falando isso? Porque quem está no final do processo de doutorado ou de mestrado, você tem um procedimento chamado defesa de tese ou dissertação, onde você vai apresentar o seu trabalho para outros pares da academia, para outros professores, num corpo chamado de banca, e essa banca tem que te aprovar ou reprovar nesse processo. E o Friedman estava na banca do Markowitz. E olha que coisa interessante. O Markowitz, ele estava trabalhando com um problema que deu origem ao que hoje a gente conhece como teoria de portfólios. E qual que era esse problema dele? Esse problema dele era entender como um investidor deveria investir em ações de maneira ótima. Ou seja, dadas as informações que eu tenho das ações, como eu vou colocá-las no meu portfólio? E na época se acreditava que você tinha que colocar que tinha o retorno esperado maior. Retorno esperado no sentido de probabilidade. Fiquem tranquilos, daqui a alguns dias vai sair vídeo de probabilidade aqui no canal, e essa palavrinha vai ter um outro significado. Retorno esperado no sentido probabilístico, ela tem um significado diferente do que o usual, tá? Então, até então acreditava-se que você tinha que colocar os ativos que tivessem o maior retorno esperado na sua carteira, e essa era a decisão ótima. Mas o Markowitz pensou assim, putz,
Mas se essa decisão é ótima, então eu vou calcular o retorno esperado de todas as ações, vou ver qual que tem o retorno esperado maior e vou colocar essa ação, só vou comprar essa ação, vou colocar todo o meu dinheiro nessa ação. Era mais ou menos essa ideia que permeava a cabeça do Markowitz. E não era isso que acontecia na prática. Na prática, os investidores, eles sempre diversificavam. Eles sempre pegavam um pouquinho de cada ação. E por que isso? Porque o retorno da ação não necessariamente acontecia. Expectativa de retorno não é garantia de retorno. O que aconteceu no passado não necessariamente pode acontecer no futuro. E pensando em tentar dar uma teoria, dar um formalismo matemático para essa teoria, o Markowitz começou a beber de outras fontes. Acontece que outro evento interessante que mostra como o diálogo entre a ciência se dá e como a ciência evolui, acontece em 1952. Lembra naquele vídeo que eu vou deixar linkado aqui para vocês, sobre pesquisa operacional, que eu contei um pouco da história do Dantzig? Então, ele funda a pesquisa operacional, o Dantzig, criando o método simplex, para resolver um problema linear, e ele vai para o exército e vai resolver vários problemas de logística de guerra. Quando acaba a guerra, houve a necessidade de transferir aquela tecnologia de guerra para a sociedade. Então fundou-se, a partir de uma iniciativa privada, público-privada no começo, hoje em dia só privada, a Fundação Rand, que vai estar aqui também o símbolo para vocês. Essa Fundação Rand foi uma fundação, é um nome lendário, né? A Fundação Rand, a Corporação Rand, né? Porque ela teve como objetivo, dos anos que seguiram a Segunda Guerra Mundial, pegar os cientistas e olhar, olha, a gente estava aplicando isso para a guerra de tal forma, agora a gente vai aplicar isso para a sociedade de tal forma. E o Markowitz entra na Corporação Rand e logo depois o Dantzig entram. E eles conversaram nesse meio tempo. E o Markowitz, ele relata que ele aprende as técnicas de resolução de problemas convexos, que já é diferente um pouco daquela teoria do Dantzig, com o próprio Dantzig na Corporação Rand. Quando ele sai da Corporação Rand, pensa, putz, eu quero estimar agora o risco de investir em tal portfólio. Eu sei que uma medida chamada variância, em breve eu vou explicar para vocês o que significa, ela é boa para se medir risco. Vou pegar essa medida de risco, variância, vou pegar a teoria aqui do Dantzig e vou juntar essas duas coisas e vou chamar de teoria de portfólio. Na cabeça dele fez super sentido, ele escreve a sua tese de doutorado, apresenta para a banca, e o que acontece? O Milton Friedman simplesmente fala para ele que não sei se devo te aprovar, isso não é economia, isso é matemática. Olha que paradoxal e interessante esse processo científico. 40 anos depois, o Markowitz ganha o Prêmio Nobel de Economia, assim como o Friedman ganhou. E o Friedman, um Prêmio Nobel de Economia, é um dos maiores mentes que pensaram a economia do século XX, não conseguiu enxergar a ciência chegando nos olhos dele, aos pés dele, um aluno de doutorado fazendo ciência na frente dele. Isso é muito interessante, é muito revolucionário como a ciência se dá. Tanto a relação do Markowitz com o Dantzig, quanto a relação do próprio Friedman com o Markowitz. E o que acontece no futuro, né? O Markowitz, ele vai influenciar outros pesquisadores, como o Sharp, como o Littner, vão expandir a teoria dele. Hoje eu já adianto para vocês, hoje a teoria original do Markowitz, ela não se utiliza mais. É raro você ver alguém que vai fazer alocação de portfólio usando a teoria tradicional, o paper do Markowitz lá de 52, que inclusive para quem tiver curiosidade eu vou deixar linkado aqui. O que acontece com a ciência? A ciência evolui. A partir daquele modelo do Markowitz, outras necessidades, outros problemas que aquele modelo apresentavam foram resolvidos por outros pesquisadores. Existe uma linha de pesquisa dentro da academia. A linha de pesquisa é essa expansão. Olha, o Markowitz ele queria resolver o problema de investimentos. Até então acreditava-se no investimento com retorno esperado maior. Putz, eu trouxe uma informação nova, eu não, né? O Markowitz trouxe a informação nova que o risco é importante. Putz, legal. Vamos ver se valida com a realidade? Validou com a realidade. Então, a teoria se prolifera. Mas a teoria do Markowitz também tinha diversos problemas. E fiquem tranquilos, eu não vou falar da teoria dele agora. A teoria de Markowitz, não aleatoriamente, ela fez parte da minha formação em mestrado e doutorado. Utilizei derivações dela até hoje para minha pesquisa. Então eu vou fazer um vídeo mais para frente, quando tiver mais ferramentas matemáticas aqui expostas no canal, para explicar a teoria de fato como se funciona e programar ela, mostrar
em código para vocês na tela como funciona toda a teoria. Não é o momento ainda. A ideia da reflexão é mostrar para vocês como funciona esse processo, né, científico, muito maluco, que nem as grandes mentes do seu tempo conseguem enxergar às vezes à frente. E para quem está no doutorado, acho que todo mundo que já passou por essa fase, né, que teve a oportunidade de fazer um curso de mestrado e doutorado, às vezes se sente um pouco perdido, às vezes sente que o trabalho não está tão adequado ou não corresponde com a realidade do dia a dia. Porque é difícil às vezes você fazer ciência, é difícil você inovar, e é difícil você ver que você está inovando. Então, se nem o Milton Friedman, que foi um prêmio Nobel em economia, conseguiu ver o próximo prêmio Nobel na frente dele, fiquem tranquilos que vocês estão contribuindo com a ciência, estamos contribuindo com a nossa pequena parte do conhecimento, e essa é a ciência, esse é o caminho da ciência. E última informação que eu quero deixar para vocês é que eu gosto bastante dessas histórias, e uma fonte muito rica para essas histórias é o próprio site do Prêmio Nobel. Lá onde eu achei as histórias foi numa lecture, que eu também vou deixar aqui linkada para vocês, do próprio Markowitz, narrando como foi esse processo, né? Como foi esse dilema de, putz, o Friedman, uma mente, um deus na economia aqui para mim, batendo na minha dissertação, como é que vai ser isso, né? E ele escreve isso numa lecture que ele dá, né? A lecture, ela explica um pouco a teoria dele e no final dá uns insights pessoais, como ciência foi feita, né? Como ele foi pensando, quando ele foi digerindo e pensando na teoria. Ele fala também dessa relação dele com o Dantzig e explica um pouco a teoria dele. Eu adoro fazer isso, olhar o site lá do Prêmio Nobel e ficar lendo um pouco as histórias dos Nobels, como eles pensaram, o que eles fizeram, como foi esse processo. E uma coisa é certa, gente, genialidade, ela existe, mas não ela é responsável pela ciência. O que faz ciência é esforço e dedicação. E acredito que isso em qualquer ciência da vida, qualquer lugar da vida, você só vai proliferar, você só vai ter bons resultados se você se dedicar. E era essa a história que eu queria contar para vocês hoje, essa pequena reflexão para quem está na academia, e é essa a introdução para quem não conhecia o ambiente de academia, de mestrado e doutorado, como é que funciona esse processo. Até a próxima, gente. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, tchau.